Meus caros irmãos e irmãs, sejam louvados os sacratíssimos corações de Jesus e Maria em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos e palavras. A Igreja celebra hoje a memória de duas santas muito importantes, Santa Maria de Cleofas e Salomé. Santa Maria de Cleofas é irmã de Nossa Senhora. Imagine o privilégio dessa mulher, não é? De ser irmã da Santíssima Virgem. E Santa Maria de Cleofa e Santa Salomé, que eram discípulos do Senhor, assim as chama a liturgia, no anonimato. Elas seguiam Jesus no anonimato. Elas eram certamente as responsáveis pela lavagem das túnicas dos apóstolos e do Senhor. Precisavam ser lavadas, claro. Eram responsáveis pela comida do Senhor e dos discípulos. Há uma tradição bizantina e também ortodoxa que diz que viviam do dinheiro de Santa Maria Madalena, que outrora fora uma rica senhora e desconstituída da figura de prostituta, como nós entendemos prostituta nos dias de hoje, não é? Então, Santa Maria de Cleofas e Santa Salomé são celebradas hoje ao lado de São Fidélis, Marte e sacerdote. Essas mulheres seguiam Jesus na sombra, no escondimento, sem aparecer. Elas são citadas por ocasião dos permeios da paixão de Cristo, da proximidade dos dias da paixão. Por certo, foram elas com Maria que prepararam a ceia pascal, a última ceia, onde Jesus vai comer o cordeiro que é Ele mesmo, e é a última Páscoa do Senhor na terra. São elas que acompanham Jesus pelas cidades desérticas, distantes da Galileia, da Judeia, de Nazaré. São elas que vão para Cafarnaum e fazem parte do grupo de seguidores contínuos de Jesus. Então a Igreja, na sua liturgia, não esqueceu essas mulheres. Hoje é dia delas. É dia das pessoas que seguem Jesus no silêncio, na oblação de si mesmo, na entrega voluntária de si mesmo, sem aparecer, sem receber bônus, gratificação, aplausos, considerações, lugares especiais na mesa dos ricos e poderosos, homenagens, né? Sem fã-clubes, né? São aqueles cristãos que seguem Jesus como se fossem cartuchos, como se fossem trapistas, na solidão de uma clausura, de um eremitério interior, que seja o discipulado de Jesus. Aparecem apenas para constar seus nomes, mas nós não podemos imaginar a largura de suas atividades, a grandeza da importância dela no discipulado de Jesus. Jesus precisava de sua Mãe Santíssima ao lado, daí porque São José deve ter partido para o Pai, para que Nossa Senhora pudesse ser a discípula fiel e a primeira discípula. Mas também existiam outras mulheres. Tinha Susana, que foi com Maria Madalena, Maria de Cleofas e Salomé, ungir, untar o corpo do Senhor. Havia muitas outras mulheres, claro que não aparecem no Evangelho, mas não é por causa disso que nós não vamos imaginar. Elas são discípulas cotidianas, discípulas constantes. Senhor, estamos contigo para o que der e vier. Senhor, partilhamos contigo a tua sorte. Bebemos o cálice amargo da humilhação que tu passas em cada cidade. Perseguidos estamos contigo por Herodes. Perseguidas estamos contigo por Caifás. Perseguidas estamos contigo pelos sacerdotes do templo, os fariseus, escribas, saduceus, zelotes, essênios. Passamos os vexames morais e sociais contigo, porque quem te fere, fere a nós, pensariam elas. Quem te oprime, nos oprime. Quem te rejeita, nos rejeita. Não é assim, irmãos?
Quando a gente chega num canto que escuta muita blasfêmia contra Jesus, nós nos retiramos. Já não queremos voltar àquele lugar. Acontece isso com você? Comigo acontece. E olha que eu sou um desgraçado, um miserável pecador. Quando eu estou ajoelhado diante da cruz, eis aqui, eu não digo a tua vítima, eis aqui a tua oferenda de amor, não. Eu digo, eis aqui a tua desgraça, eis aqui o teu desgraçado. Então é assim que eu me apresento para Jesus. E vou dizer a você, não é para fazer fita não, não é para fazer de bonitinho não, é assim que eu me sinto, a desgraça viva de Jesus na terra. Então essas mulheres, elas são discípulas, elas são companheiras, elas são missionárias, elas são coparticipantes da missão do Mestre. E hoje a Santa Igreja relembra na liturgia. E hoje seus nomes são ditos pelos sacerdotes decentes no altar. Hoje comunidades inteiras refletem. Existem comunidades que vivem a espiritualidade das mulheres que seguiram Jesus. Existem grupos e movimentos de mulheres no Brasil, na América Latina, na Europa, que seguem e fazem parte da espiritualidade das mulheres que seguiam Jesus. Você é uma mulher que se sente seguidora e discípulo de Jesus, como Salomé, Maria de Cleofas, Susana, Maria Madalena? Hoje é o dia das mulheres que seguem Jesus, muitas vezes no anonimato. E seguir Jesus no anonimato é doloroso porque nós temos uma tendência natural de puxar o foco para nós. Nós temos uma tendência natural para o aplauso, para o muito bem, para o tapinha nas costas. Nós gostamos de congratulações, nós gostamos dos primeiros lugares na mesa, nós gostamos de gente rica da aldeota, né? Aplaudindo o nosso ministério e nos chamando para gravar, para filmar. Mas isso tudo desagrada a Jesus, tudo isso envergonha Jesus, tudo isso é a contradição de Cristo, tudo isso é o contrário do que os santos buscaram. Os santos buscaram o escondimento, abscondidos com Cristo em Deus, diz São Paulo. Os santos fugiram dos aplausos, das honrarias, eles quiseram ficar na luz inacessível de Cristo, mas ali, com Ele, por Ele, para Ele, nele, tendo nele o objetivo do seguimento, tendo nele a razão do seguimento, tendo nele a multiplicação de intenções pelas quais o seguiam. Por certo, essas mulheres também deixaram suas famílias, porque não tem como estar servindo Jesus e voltar para casa. Jesus ia para Cafarnaum, Jesus ia para a Judéia, Jesus ia para Samaria, as planícies da Galileia, Jesus voltava para Nazaré, não é? E essas mulheres o seguiam, então elas se fizeram o quê? As discípulas, digamos assim, as primeiras religiosas da história da igreja, para servir ao Senhor. Você consegue imaginar o privilégio de uma mulher fazer comida para o Filho de Deus? Lavar a túnica de Jesus? Não é? Você consegue imaginar o privilégio de uma mulher dessa preparar um tecido para Jesus dormir, uma manta para Jesus se deitar? O judeu não tinha costume de se cobrir, como nós ocidentais. A manta é para cobrir as costas, mas assim, deitados, e o lençol era para colocar-se como se fosse travesseiro. Eles dormiam, digamos assim, em varandas, eles não tinham costume de dormir em leitos, em redes, né? Os doentes dormiam nos cátares. Mas veja o privilégio de uma mulher dessa de untar, de jogar bálsamo numa sala para Jesus dormir. Então, hoje, Santa Maria de Cleofas e Salomé são celebradas, grandes santas. A gente esquece até de pedir graças a elas, né? A gente esquece até de saudá-las, a gente esquece até de lembrá-las. É preciso um puxão bem grande da liturgia para saber que elas existiram. Então é preciso que a gente se toque um pouco mais das coisas do Evangelho, né?
Tem tanta gente fazendo cultos e mais cultos a grandes santos merecedores e esquecendo os santos do Evangelho como se fossem páginas mortas, pavios apagados, e não importa e não interessa. O que interessa são os santos da modernidade, do século XIX, do século XX. Não é? Até porque muito desses santos dá muito dinheiro para quem divulga a devoção a eles. E os santos pobres, pequenos, apequenados, a gente não gosta porque não se vai ganhar dinheiro nenhum pregando um retiro sobre a fidelidade de Maria de Cleófas e Salomé. Não se vai ganhar dinheiro nenhum fazendo um DVD sobre os santos que viveram no anonimato, no deserto, como Santo Antão, como São Bruno da Cartucha, como a solidão dos camaldulenses cistercienses, não é? Então nós somos assim. Agora, quando eu digo somos, significa que precisamos mudar, precisamos reverter o quadro, precisamos nos configurar a Cristo, precisamos nos identificar com o Evangelho, empaginar o Evangelho, porque uma coisa é ler, outra coisa é empaginar, ou seja, trazer para a própria vida o Evangelho. E hoje é dia de celebrar duas mulheres que serviram o Senhor e, por certo, tem no céu um grau de glória imenso. Santa Maria de Cleófas, olha por nós. Santa Salomé, olha por nós. Santa Maria de Cleófas, manda essa pandemia embora. Santa Salomé intercede pelo fim da pandemia. Pelas pessoas que estão hospitalizadas e entubadas, que passemos hoje a refletir sobre os santos que nós desprezamos por serem tão simples e escondidos. Irmão Emanuel Maria.